Como se aposentar aos 50 anos de idade aqui no Brasil? Se você não quer depender de INSS, quer ter liberdade financeira, quer ter de fato a tão sonhada liberdade de locomoção, poder viajar, curtir família, curtir os filhos, isso tudo aos 50 anos, será que tem jeito? Será que é possível? No vídeo de hoje eu quero te ajudar a montar um plano estratégico para você conseguir de fato ser independente na sua vida financeira e conseguir se aposentar nessa idade. Vem comigo. Antes da gente partir para o conteúdo propriamente dito, eu quero fazer um convite. Convite esse de você se inscrever aqui no nosso canal. Então já clica aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like e também compartilha esse vídeo com alguém que quer se aposentar cedo e com liberdade, com tranquilidade na sua vida. Eu estou abrindo aqui o racional de cálculo que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Primeiro ponto importante destacar é que no nosso país a gente tem uma cultura das pessoas ficarem presas a alguns sistemas que foram criados simplesmente para sustentar, o que nós chamamos de assistencialismo. Ele é bom? Sim, até certo ponto, porque de fato alcançar a liberdade financeira, se você for depender do INSS, você não vai alcançar, tá? Até porque existe um teto de benefício previdenciário, que nós vamos deixar aqui embaixo na data em que estamos soltando esse vídeo, para você ter uma noção, e aí você tem que fazer simplesmente uma conta de padaria. Este teto, ele supre todas as suas despesas? Esse teto, ele é suficiente para, além de cobrir as suas despesas de mínimo existencial, também você poder ter liberdade para poder viajar, comprar um novo carro, fazer um novo investimento de uma casa, um apartamento? São perguntas de forma reflexiva que você precisa fazer de fato para entender se o INSS faria sentido para você ou não. Porque se a gente parar e fizer uma conta, e eu vou fazer todos os cálculos aqui redondos e fictícios, que fique bem claro, mas de forma dinâmica, R$1.000 por mês que você contribua no teto do INSS, vezes 12, nós temos R$12.000. Vezes 40 anos, você teria ali investido R$480.000 no percurso desses 40 anos. R$480.000 que vão te trazer de retorno, suponhamos que o teto seja R$8.000 menos 30% de imposto de renda que você vai deixar para o governo, R$5.600 a gente teria nessa matemática que eu fiz aqui. Então você investiria R$1.000 por mês durante 40 anos no INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Será que faz sentido isso? Será que não faz mais sentido você, por conta própria, investir em um 100% CDI, que hoje qualquer banco digital oferece? Será que não faz mais sentido você investir no Tesouro, que hoje, se você digitar no Google, você consegue investir a 2, 3 cliques? São perguntas como essa que você precisa responder para conseguir se aposentar com tranquilidade. Porque, de fato, a liberdade financeira está atrelado a algo que é chato, que é a disciplina. É a disciplina de guardar um pouquinho todos os meses. Então, faz total sentido você entender que, primeiro, é chato investir? É, mas no longo prazo, essa conta fecha. Porque as pessoas, muitas das vezes, têm uma ansiedade que faz com que elas queiram viver mais ou perder parte do seu futuro para investir totalmente no presente. Ou seja, sempre vivendo no limite, não buscando viver 2 ou 3 degraus abaixo da capacidade de renda naquele momento. Essa lição serve para você que ganha R$1.000 ou para quem ganha R$100.000. Se você permanecer em um cenário em que, ganhando pouco ou ganhando muito, você sempre investe 20%, 30% da sua renda, você vai prosperar no longo prazo. E essa lição eu trago de berço. Sempre que eu ia à casa da minha avó, ela falava o seguinte: Fernando, eu não ganho R$1.000, eu ganho 800. Mas eu falo, como assim? Você recebeu R$1.000? Não, porque os 200 eu guardo. E aquilo ia se aproximando na minha mente e fazendo sentido. Mas espera aí, por que você guarda? Não, porque se a avó precisar amanhã ou depois de um medicamento, de passar num médico, de qualquer coisa, eu vou ter. Então olha só, viver 2 degraus abaixo da sua renda ou da sua possibilidade. Então imaginar que você não ganha esses R$1.000, você ganha 800. Os 200, ele não faz parte do seu custo fixo mensal. O simples fato de você fazer esse exercício no longo prazo, a conta
fecha no positivo, porque você vai ser sempre uma pessoa que tem recursos provisionados. Então você vai ter o que nós chamamos inicialmente de reserva de emergência, que significa, no mínimo, para quem é CLT, 6 meses das suas despesas provisionadas. Então, se você tem R$1.000 de despesas, você precisa ter R$6.000 provisionado. Se você tem R$5.000 de despesas, você precisa ter R$30.000 provisionado. Isso é o mínimo de uma reserva de emergência. Para quem é profissional liberal ou PJ, aumenta esse ciclo para 12 meses. Por quê? Porque estamos falando de rendas não lineares. Há meses em que você pode ganhar mais, há meses em que você pode ganhar menos. Então a gente precisa dobrar a sua aposta em você mesmo e garantir uma solidez por um ano. Portanto, nos exemplos anteriores, se as suas despesas são de R$1.000, tenha R$12.000 provisionado. Ou se são de 5, tenha R$60.000 provisionado. Onde? Algum lugar seguro. Não é no colchão, não é em um cofre. É em um investimento que renda pelo menos o que é a inflação. Então 100% CDI já é bem convidativo. E isso é oferecido pela maior parte dos bancos digitais, como a gente falou há pouco. A partir da sua construção da reserva de emergência, partimos para os próximos cenários. Quais? Onde você possui alguns desejos, não é? Então, se você deseja comprar a sua casa própria, apartamento ou um carro, o ideal é que os desejos se concretizem após você ter possibilidades para alcançá-lo ou, quando for fazê-lo, se descapitalize o mínimo possível, observando sempre as taxas de juros e custo efetivo total contratado. Porque o empréstimo, a grosso modo, é um dinheiro que você precisa naquele valor presente vendido para você a prazo. Ou seja, é um aluguel daquele dinheiro que você paga ao banco. No meu exemplo, se você pegar R$100.000 emprestado e tem um custo de R$200.000 naquele período, você vai pagar R$100.000 de juros se pagar no período em que foi contratado aquele empréstimo. Portanto, quanto menos você precisar de tempo de terceiro, ou seja, do aluguel daquele dinheiro no tempo, melhor para a construção do seu patrimônio. Lembrando que também precisamos fazer a classificação correta do que é investimento e do que é simplesmente despesa. Uma dúvida muito comum é: carro é um investimento ou uma despesa? Sem sombra de dúvida, é uma despesa, porque um ônibus, um metrô, ele te transporta para os mesmos lugares. O fato é que você não vai ter um custo fixo para manter esses bens de serviços públicos. Óbvio que não podemos ignorar o fato de que aqui vivemos em um país que o deslocamento não é fácil, não é como a Suíça, como a Itália, como Londres. Então se faz necessário as famílias absorverem essa despesa. O que precisa ser observado é que não ultrapasse de 20%, no máximo 25% da sua renda disponível no mês. Então, se você ganha R$5.000, a ideia é que o carro não ultrapasse em despesas R$1.000. Se você ganha 10, o cálculo é o mesmo. Para a habitação, falamos sempre em 30% da renda líquida disponível. Então, neste cálculo, R$5.000, R$1.500 é o custo com a habitação. Se é 10, R$3.000 e assim por diante. Isso aqui é um cenário hipotético, esse é um cenário que precisa ser trabalhado. Não estou falando de realidade de ninguém, apenas a matemática. Então a matemática ela é interessante que ela não é e não há nenhum sentimentalismo, são números. Então você precisa estar atento a estes números. Volto para você no final desse vídeo. Se você precisa fazer uma avaliação do seu caso, se você já contraiu empréstimos pessoais, gastou no cheque especial, no cartão de crédito, possui mais de R$100.000 em dívidas bancárias, aqui na descrição do vídeo vai ficar um link onde você pode fazer uma avaliação aqui com o nosso escritório e vai ser um prazer. Antes de mais nada, se inscreve nesse canal, curte o vídeo e envia para alguém que precisa focar no longo prazo, buscando a aposentadoria que resume-se certamente em liberdade.